Olá pessoal, tudo bem? A professora Fernanda. Na última aula do treino da apostila de questões, das 200 questões, nós paramos na questão 25. Nós estamos fazendo de 25 em 25, né? Então, hoje nós daremos continuidade a partir da questão 26, de 26 a 50, tá bom? Vamos lá, vamos treinar mais um pouquinho. Fiquem atentos que nós marcaremos nossa aula ao vivo, nosso treino ao vivo ainda, tá? Então, assim que for possível, eu marco com vocês a aula ao vivo, mas vamos lá. Questão 26. As diretrizes curriculares nacionais, tal como inscrito no documento Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica do Ministério da Educação, são diretrizes que estabelecem a Base Nacional Comum da Educação. Aí é com letra maiúscula, né? Definindo orientações sobre. Então, apesar de estar falando das diretrizes curriculares, aí também está falando, né, das diretrizes que foram estabelecidas pela BNCC, tá? Então, que tipo de orientação foi essa? Todas as alternativas, gente, praticamente estão iguais, mas tem as pegadinhas, tá? Vamos lá. Letra A. Organização, articulação, desenvolvimento, avaliação das propostas pedagógicas de todas as redes de ensino brasileiras. Letra B. Eu vou ler todas, depois eu vou explicando, tá? Letra B. Organização, articulação e avaliação dos programas de expansão da escolarização das redes públicas de ensino brasileiro. C. Organização, atualização, acompanhamento e avaliação do desempenho docente de todas as redes de ensino brasileiras. D. Organização, atualização, reestruturação e avaliação da rede privada de ensino brasileiro. E organização, avaliação, acompanhamento e desempenho acadêmico profissional dos ingressos das redes públicas de ensino. Então, gente, estão praticamente parecidíssimas e é uma pegadinha da VUNESP, tá? Por exemplo, vamos lá. Na letra B, por exemplo, não, vamos começar com a A certinha, né? Para tirar a dúvida. A alternativa correta aí é a letra A. Então, é organização, articulação, desenvolvimento e avaliação. São 4 coisas que são as orientações estabelecidas. Então, elas têm várias diretrizes: organizar, articular, desenvolver e avaliar, tá? De todas as redes de ensino, todas, palavra positiva, todas as redes. Por quê? As diretrizes, a Base Nacional Comum, tudo serve para o Brasil inteiro, tanto escolas públicas quanto privadas. Então, de todas as redes de ensino, todas, tá? A palavra-chave aí, todas. Além de todas as redes, aqui tem organização, articulação, desenvolvimento e avaliação. Então, pensem assim, ó. São 3 e um ento. Nossa, professora, o que é isso? Organização, articulação, avaliação, ou são, né? Tudo podem perceber que eu brinco muito que é ação ao cubo. Por que ação ao cubo? Organização termina com ação. Articulação termina com ação. Avaliação termina com ação. Então, vamos dizer que é ação ao cubo, né? Porque são 3, mais o mento, né? No caso, ou ento, como vocês preferirem, de desenvolvimento, tá? Então, são 4 diretrizes, tudo bem? E essas 4 diretrizes servem para todas as redes, tudo bem? Agora, qual a pegadinha das outras que não poderiam ser a alternativa correta? A correta é a letra A, mas e as outras? No caso da B, só tem organização, articulação e avaliação, tá? Tá faltando desenvolvimento aí na B. Além disso, no final da B tá dizendo que é só para as redes públicas, e não é. É para todas as redes,
tá? Já tem algo errado aí. Se não fosse pelo começo, seria pelo final da B, tá? Letra C, só tem a organização e a avaliação. Colocaram outras coisas no lugar para confundir a cabeça. Colocaram atualização e acompanhamento, tá? A D, só tem organização e avaliação. Aí misturaram no meio, colocaram atualização e reestruturação. Tudo para confundir a cabeça de vocês, porque termina com ão também, tá? E outra coisa de errado seria rede privada. Não, serve para todas as redes de ensino, não só para privada. E depois na E tem organização, avaliação só. Colocaram acompanhamento no lugar, mas são 4, tá? Então, e ainda mais acadêmico profissional dos egressos da rede pública. É só para confundir a cabeça de vocês, tá? A alternativa correta é a letra A. Organização, não importa a ordem, tá, gente? Organização, articulação, desenvolvimento e avaliação. Alternativa é a letra A. Vamos para a próxima aí. 27. A equipe de professores de uma escola de ensino fundamental, encontrando dificuldades em relação ao processo de avaliação de alunos de inclusão, estudou o tema no horário de trabalho pedagógico coletivo. O processo de avaliação da aprendizagem dos alunos com necessidades educacionais especiais, entendendo corretamente que esses alunos devem, vamos lá, letra A, ser avaliados de acordo com o projeto de formação destinado a cada um. B, cursar o ensino fundamental completo sem passar por processo de avaliação. C, passar por avaliação padronizada, elaborada pelos professores da escola. D, ser avaliados por especialistas externos contratados para este fim. Ou E, ser avaliados por supervisor pedagógico do respectivo sistema de ensino. Gente, nós estamos falando do quê? De avaliação no ensino fundamental, né? Nós sabemos que quando a gente fala de avaliação no ensino fundamental, prevalece os aspectos qualitativos sobre os quantitativos, que a avaliação deve ser contínua e cumulativa, né, ao longo do período escolar. E, além disso, nós estamos falando de alunos de inclusão, tá? Alunos que fazem parte aí da educação especial. Então, tem várias palavras negativas aí nessa 27, né? Negativa assim, nas alternativas eu digo, tá? A alternativa correta aí da 27 é a letra A. Eles devem ser avaliados de acordo com o projeto de formação destinado a cada um. Por quê? Porque tudo vai depender, gente, da realidade e da necessidade de cada um. Tudo não pode generalizar, porque tudo vai depender. Qual a dificuldade, que tipo de inclusão, qual é a deficiência, qual é o transtorno. Deu para entender? Então, tem que ser todo um preparado, uma avaliação preparada, no sentido de atender às necessidades e à realidade daquele aluno, tá? A B não poderia ser, porque está dizendo que eles deveriam cursar o ensino fundamental completo sem passar por processo de avaliação nenhuma, tá? Só porque são da educação especial. Então, assim, não são todos os alunos que têm o mesmo problema, né? Não são. A C, avaliação padronizada, quer dizer que todos têm que fazer o mesmo tipo de avaliação, não importa as dificuldades, não importa a realidade e a deficiência de cada um. A letra D, ser avaliados por especialistas externos, contratados para este fim, né? Não tem especialistas externos contratados para esse fim. Os especialistas que acompanham esses alunos são internos da rede, né? E ser avaliados por supervisor pedagógico. O supervisor não avalia, ele acompanha, ele orienta a direção, mas não é o supervisor, não é a área do supervisor que avalia esses alunos, ok? Então, a alternativa correta é 27, a letra A. Vamos a 28. A Lei
Federal número 13.257, de 8 de março de 2016. Deixa eu arrumar aqui. Tá. É bom, chegou nessa para já falar o que tem de errado. A Lei Federal 13.257, 8 de março de 2016, altera alguns dispositivos legais, entre eles o Estatuto da Criança e do Adolescente. Estabelece princípios e diretrizes para a formulação e a implementação de políticas públicas para a primeira infância. Então, estamos falando de primeira infância. Em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano. Para os efeitos dessa lei, considera-se primeira infância, tá? Então, qual é a primeira infância? São crianças, gente, que vai de 0 até 6 anos completos, tá? Eles consideram essa lei de 13.257 de 2016, juntamente com o ECA, né? Estabelece a primeira infância. Letra A, 1 mês a 4 anos. B, primeiros 6 anos completos. C, de 0 a 3. D, de 0 a 4. Ou E, de 0 a 5. É uma pegadinha, tá? Conforme essa lei, a primeira infância está primeiros 6 anos completos, tá? Então, até essa lei está lá, primeiros 6 anos completos. Tudo bem? É uma pegadinha. Eu acredito que não caia dessa vez, porque já foi alterada, tá bom? Mas como essa lei é de 2016, a época que teve esse concurso da última vez, ok? Bom, vamos lá. Alternativa correta, eu falei a letra? Falei a letra? 28, B de bola, eu falei? B de bola, não tinha falado. 29, vamos lá, 29. A Lei 13.005, de 2014, que se refere ao Plano Nacional de Educação, PNE, que foi feito pelo MEC, né? Entre as diretrizes encontra-se, então, o Plano Nacional de Educação é aquelas 20 metas lá, né? Que são feitas decenal por 10 anos. Vamos ver quais são elas? A, parceria entre o setor público e privado e adoção obrigatória de regime seriado para todo o ensino fundamental e médio. É isso que está escrito lá no Plano Nacional de Educação. B, promoção de assistência social para alunos em situação de risco e a integração dos serviços de educação e da saúde. Lembre-se, gente, o Plano Nacional de Educação são aquelas 20 metas que eles têm para cumprir sobre melhorias para a educação em 10 anos, né? Decenal, 10 anos. C, integração dos serviços de educação e cultura e assistência à saúde a todos os alunos em situação de risco social. D, erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar e a promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país. E, privatização do ensino por meio de convênios com instituições particulares que comprovam experiência exitosa na área educacional. Vamos lá? Claro, gente, sem dúvida nenhuma, a alternativa correta é a letra D de dado. Numa questão dessa, gente, PNE, sempre vai estar, que é uma das primeiras diretrizes, é a erradicação do analfabetismo. Todo o Plano Nacional de Educação, seja ele nacional, federal, municipal, sempre vai ter lá erradicação do analfabetismo, ou seja, acabar, eliminar, diminuir, né, o analfabetismo. É isso que eles querem, tá? É isso que eles querem. Tem muita gente que não é alfabetizada, tá? Universalização do atendimento escolar é o atendimento para todas as etapas e modalidades de ensino que eles pretendem que tenha, né? E promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país. Melhorar em todos os aspectos. Tudo bem? Então, não teria como cair nenhuma pegadinha nessa 29, gente. Quem estudou PNE, né?
Não tem como errar uma questão dessa. E as outras tem sempre algo de errado, né? A letra A, por exemplo, parceria entre setor público e privado. Não tem essa parceria, gente. Público e privado, não. Tem aquela regime de colaboração entre estados, municípios, Distrito Federal, União, né? Mas particular com pública não tem. A B está falando só em situação de risco. Não importa se o aluno está em situação de risco ou não, né? É para todos, independente. A C está na mesma linha. E a E está falando que vai privatizar o ensino. Também não, tá? E está focando em instituições particulares somente. Também não. Então, a letra D de dado é a alternativa correta aí dessa questão. Continuando aí. Opa. Questão 30 agora, né? 30. Regina é professora de ensino fundamental e considera que a Lei 11.645/2008 busca uma educação baseada na ética e na solidariedade, voltada à consolidação da sociedade democrática, ao estabelecer a obrigatoriedade do estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio. Para tanto, a referida lei define que tal estudo será. Então, assim, a lei determina que deve ser trabalhado, né, a cultura, né, a história e cultura afro-brasileira e indígena. Tudo bem? Isso está na lei. Mas como é para ser trabalhado? Né? Como essa lei define tal estudo? Né? Como que vai ser trabalhado? Letra A. Será ofertada aí por meio de uma única disciplina, abrangendo os dois conteúdos mencionados. Já vou comentar logo de cara. Primeiro, gente, história e cultura afro-brasileira e indígena não é uma disciplina. Não é uma disciplina. Ela pode ser trabalhado, é um conteúdo a ser trabalhado e não uma disciplina. Tanto é que os professores de artes, literatura e história, a partir do 6º ano, são obrigados a trabalhar. E nós, né, no caso, vocês que são do 1º ao 5º, por exemplo, vão trabalhar esse assunto. Então, não precisam ser professoras da área especificamente, né? Porque polivalente dá todas as matérias aí. Agora, a partir do 6º ano, são os professores de artes, literatura e história. Certo? Então, história e cultura afro-brasileira e indígena não é uma disciplina, é um conteúdo a ser trabalhado dentro do currículo. Tudo bem? Então, a letra A já está eliminada porque está dizendo única disciplina. Letra B. Desenvolvido obrigatória e exclusivamente por meio de projetos, incluindo a participação daquelas comunidades. Então, assim, esse conteúdo só pode ser trabalhado se for para o projeto, se não for, não pode ser trabalhado? Não, né, gente? Pode ser feito um projeto, mas não é exclusivamente por projetos, certo? C. Trabalhado unicamente na disciplina de história. Mentira também, porque é história, artes, literatura, então não é unicamente história, tá? Olha só, letra A está descartado porque palavra negativa, única disciplina. Letra B, exclusivamente, palavra negativa. Letra C, unicamente, tá? Vamos ver a D. Matrícula optativa para os alunos e de oferta obrigatória em toda a rede de escolas públicas e privadas nas etapas e modalidades definidas na lei. Então, vamos lá. É obrigatório, sim, a ser trabalhado este conteúdo tanto nas redes públicas quanto nas redes privadas. Porém, a matrícula não é optativa, né? É obrigatória, disciplina obrigatória, porque está dentro, né, dentro do horário de aula normal. Então, não é matrícula optativa. É obrigado o aluno a ter essa aula, ok? Só vai sobrar a letra E. Vamos ver se a letra E está correta. Ministrado no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, literatura e história brasileiras. A letra E é a correta, tá? A partir do 6º ano, são esses professores que estão obrigados a trabalhar com esse conteúdo. Então, professor de artes, de literatura e de história. Certo? Agora, no caso de polivalentes, trabalhamos tudo, ok? Fazemos esse papel.
Então, a alternativa correta aí da questão 30 é a letra E. Tudo bem? Vamos lá. Questão 31. Opa, pulei. Questão 31. Deixa eu voltar, desculpa. Questão 31. Vamos lá. Reinaldo é professor recém-nomeado para o 3º ano do ensino fundamental, em escola municipal de Guarulhos. Numa reunião de pais de alunos, ele orientou os presentes a respeito da gestão democrática vigente na escola, explicando-lhes corretamente que, nos termos do decreto citado, os estabelecimentos de ensino desse município contam com um conselho escolar constituído apenas por... Então, está falando do município de Guarulhos, como o município pede para que seja composto o nosso conselho escolar, né? Lembrando, gente, quem compõe o conselho, 50% dos componentes do conselho é pais e alunos, os outros 50% professores e funcionários. E o diretor é o presidente nato, não conta como quantidade, que ele já é o presidente. Tá? Então, vamos ver aí. E em Guarulhos, o que muda? A. Representantes de pais, professores, gestores de aluno maior de 16, da escola a qual o conselho se encontra vinculado. Lembrando que é em Guarulhos, né? Em Guarulhos. B. Funcionários e alunos da própria escola, junto à qual se encontra instituído. C. Pais e representantes de funcionários da administração direta. D. Representantes da comunidade da escola e da Secretaria Municipal de Educação. Ou E. Representação de pais, alunos maiores de 18 e de integrantes de servidores públicos municipais da administração direta. Um tempinho para vocês pensarem aí. Vamos lá. A alternativa correta, letra E. E de escola. Representação de pais, então os pais de alunos, né? Alunos maiores de 18. Então, no caso de Guarulhos, os maiores de 18 são alunos que já estão na EJA, no caso, né? A maioria, os alunos estão na EJA, que são alunos, eles têm direito à voz e à voto. Então, em Guarulhos, eles pedem para que participe do conselho somente alunos maiores de 18 anos. Se for menor, é os pais que participam, né? Integrantes, quando fala integrantes de servidores públicos municipais, eles colocaram para dificultar e vocês errarem na prova, tá? Era mais fácil eles terem falado professores e funcionários da escola, tá? Mas eles colocaram integrantes de servidores públicos municipais da administração direta. Quem são eles? Professores, funcionários da escola. Deu para entender? Mas a alternativa correta é a E. Próximo. Vamos fazer a 32 e 33 de uma vez aí, peraí. 32 e 33 junto, tá? Peraí. Aí, vamos fazer a 32 e 33, tá, gente? A educação básica no município de Guarulhos, no que tange a sua competência, está organizada de modo a atender. Então, assim, em Guarulhos, tá? O município de Guarulhos vai atender qual a faixa etária da educação básica? Vamos ver? A. Toda a população na faixa etária própria do ensino fundamental, nas etapas inicial e final de ensino. B. Toda a população na faixa etária própria ou não do ensino fundamental, inclusive no período noturno. Nós estamos falando da Prefeitura de Guarulhos. C. Educação infantil, etapas de creche e pré-escola, e o ensino fundamental, etapa dos anos iniciais. D. A população de creche e pré-escola, cabendo ao Estado atender todo o ensino fundamental. Ou E. Educação infantil, o ensino fundamental de 9 anos, a educação de jovens e adultos e ensino médio. Vamos lá? Guarulhos, gente. Guarulhos vai atender a alternativa correta C.
C, tá? C. A educação básica, tá? A educação, quando a gente fala educação básica, o que é a educação básica? A educação básica é infantil, fundamental e médio, não é isso? Educação básica são as etapas do infantil, do fundamental e do médio. Porém, Guarulhos atende o que, gente? O que como etapa? O infantil como etapa e o fundamental como etapa, porém apenas os anos iniciais, do 1º ao 5º, tá? Porque do 6º ao 9º, do fundamental e o médio, quem cuida é o Estado e não a prefeitura, tudo bem? E assim, eles poderiam até acrescentar, além, né, se fosse para acrescentar, a Guarulhos, ele cuida do infantil, creche pré-escola, cuida do fundamental, anos iniciais, e também cuida da EJA. Mas só que EJA é uma modalidade. Eles poderiam ter acrescentado essa modalidade, mas como eles estão perguntando, estão falando de educação básica, por isso que só colocaram infantil e fundamental, anos iniciais. Então a alternativa correta aí da 32 é a C. C. Ok? Vamos lá. 33. A escola que se quer democrática precisa definir a priori uma nova qualidade que passe pelas questões de organização escolar. Nessa perspectiva, a organização administrativa precisa colocar-se a serviço do pedagógico, o que significa, entre outras ações. Então vamos lá. Quando fala da questão democrática, de qualidade, da organização da escola, vamos lá. A. Preencher, então quais entre outras ações para que isso aconteça? A. Preencher diários de sala de professores, especialmente dos que têm muitas turmas. Essa é a função da administração. B. Providenciar livros e outros materiais de que o professor precise para a sua prática. É a função do administrativo aí no caso. C. Definir equipes didático-pedagógicas de assessoria à atividade docente na escola. D. Confiar a elaboração do currículo aos professores sem interferir nesse processo. Ou E. Acompanhar o rendimento dos alunos e registrar suas notas em sistema próprio para isso. Nós estamos falando, né, no caso da prefeitura aí, em continuação. A alternativa correta, gente, vejam, estou falando de escola que quer democracia, que quer ser democrática, quer ter qualidade, né? A organização administrativa precisa do quê? Entre várias outras ações. C. Definir equipes didático-pedagógicas de assessoria à atividade docente. Quem seriam essas equipes? Por exemplo, a coordenação pedagógica é uma das que fazem essa função de assessoria ao professor. Ok? Então, 33 é letra C também. Ok? 34, vamos a 34, deixa eu... Opa. 34, vamos lá. Começa lá em cima, depois eu vou. Segundo Roppoli, 2010, a concepção escola como espaço de todos, no qual os alunos constroem o conhecimento segundo suas capacidades, expressam suas ideias livremente, participam ativamente das tarefas de ensino e se desenvolvem como cidadãos nas suas diferenças. É a concepção de uma escola. Vamos lá? Como que eu chamaria essa escola conforme Roppoli? Escola, letra A, escola dos diferentes. B, escola dos comuns. C, escola dos especiais. D, escola das diferenças. Ou E, escola dos normais. Nossa, que feio. Né? Segundo Roppoli, né, o que ela defenderia aí como espaço para todos, né? Todos têm o direito. Lembra lá, gente, quando nós estudamos a Roppoli, que ela pergunta qual é a forma correta de falar? Escola dos diferentes ou escola das diferenças? E aí? Vocês lembram lá do conteúdo que nós estudamos?
ela fala, letra D, escola das diferenças. Porque diferentes todos nós somos, né? Então, as diferenças vão puxar para a inclusão, né? O espaço para todos, ok? Então, letra D de dado é o pensamento da Rópoli, tá? Vamos lá. Continuando, 35. Vamos já fazer a 35 e 36 para não sair da tela, tá, gente? É que como tá em PDF, não tá em slide, eu tenho que acompanhar. Vamos lá. 35. Ao afirmar que a escola precisa ir além do discurso democrático, respeitar a concretitude de sua comunidade, do efetivo exercício da democracia, por meio do qual todos têm o seu tempo de amadurecimento epistemológico e tornem-se capazes de traçar seu próprio percurso reflexivo. Rezende, que é o nome da autora do livro da bibliografia do concurso de vocês, se reporta aos referenciais que buscam. Então, nós temos que lembrar do pensamento aí da Rezende. Só que mesmo que você não lembre, gente, no dia da prova, do pensamento da autora, tá? O pensamento de todos eles vão seguir a mesma linha. Eles falam de formas diferentes, abordam cada assunto diferente, mas eles seguem uma mesma linha, tá? Aí vocês vão pela eliminação aí. Vamos lá. Então, conforme a Rezende agora. A cultura da diversidade do coletivo e do multiculturalismo. B, o trabalho. Então, o que a Rezende defende, tá, gente? A Rezende, ela defende a cultura da diversidade, do coletivo e do multiculturalismo. Ela defende o trabalho tecnicista e o parcelamento das atividades. Então, o trabalho tem que ser técnico. C, ela defende a homogeneização pela ideologia dominante, ou seja, todo mundo igual. Todo mundo tem que ser igual, homogêneo, tem que ser todo mundo igual. D, ela defende a hierarquia e o privilégio da competência técnica, novamente o técnico. E, ou ela defende um espaço que seja livre de confronto entre o pensar e o agir. Não pode ser livre de confronto, né? Pelo contrário, ela fala que deve ter conflitos para que se chegue a uma solução. Porque se não tiver conflitos, não tem como pensar, não tem como agir. Tem que ter conflitos. Conflitos no bom sentido, o conflito em relação ao diálogo, tá? A alternativa correta aí da Rezende é a letra A. Professora, qual a palavra que eu poderia usar associando a Rezende? Multiculturalismo. Tá? A palavra-chave aí da Rezende é o multiculturalismo. Muitas culturas, tá bom? O restante tem todos têm palavras negativas. Tecnicista, homogeneização, competência técnica e livre de confronto são palavras negativas. A única palavras positivas é a letra A. Vamos já ver a 36. 36. Moura, outra autora, apresenta um meio de trabalho pertinente ao processo de ensino-aprendizagem que se insere na educação, promovendo-o de maneira significativa e compartilhada, auxiliando na formação integral dos indivíduos, permeado pelas diversas oportunidades de aprendizagem, conceitual, atitudinal, procedimental. Esse meio de trabalho é... Então, vamos lá. O que a Moura fala? Qual é o pensamento da Moura, hein, gente? Vamos lembrar? Esse meio de trabalho, o jeito que ela está falando, qual é o pensamento dela? Ela está falando sobre A, o construtivismo. Ela está falando sobre B, aprendizagem conceitual. Ela está falando C, da formação globalizada. Ela está falando sobre D, a pedagogia de projetos. Ou ela está falando na E, interdisciplinaridade. Então, veja, quando ela fala, ela defende ela defende o quê? Um meio de trabalho pertinente, uma forma de estudar, de trabalhar com os alunos de forma pertinente ao processo de ensino-aprendizagem, né? Promovendo de maneira significativa e compartilhada com o seu aluno, né? Não, lembra lá?
Não para fazer para o aluno, e sim com o aluno. Auxiliando na formação integral dos indivíduos, proporcionando oportunidades diversas, né? Trabalhar de forma conceitual, atitudinal, procedimental, enfim. Mas qual é o pensamento da Moura sobre o que ela fala no livro? O que ela fala? Qual que é o pensamento dela? 36, ela fala da pedagogia de projetos. Ela fala da importância de trabalhar com projetos. São os projetos que vão trazer esse trabalho compartilhado com o aluno aí, ok? 36, então, é a letra D de dado. Continuando aí. Opa. 37. Vamos fazer a 37. Segundo Lerner, 2002, ao pensar a transformação do ensino da leitura e da escrita, o desafio é formar. Vamos lá, vamos ver qual que é o desafio. A. Sujeitos que possam decifrar o sistema da escrita. Esse é o pensamento da Lerner. B. Leitores que saberão escolher material escrito adequado para buscar a solução de problemas. C. Alunos capazes de oralizar um texto selecionado por outro. D. Seres humanos que assumem a posição do autor que leem sem questioná-la. E. Indivíduos dependentes da letra do texto e da autoridade de outros. Então, a Lerner defende que nós temos que montar, né? Criar, formar nossos alunos para que eles sejam escritores e leitores. Lembra lá? Escritores e leitores. Para que a gente possa trabalhar diversos gêneros textuais. Vai chegar uma hora, nós temos que passar para eles diversos gêneros textuais. Um poema, uma fábula, um conto, uma lenda, vai chegar um momento que eles vão escolher os próprios gêneros que eles querem, né? E assim por diante. Então, nesse caso aqui, a alternativa correta, segundo o pensamento da Lerner, é a letra B. Leitores. Leitores que saberão escolher, né, seu próprio material, através desses materiais chegar às soluções dos problemas, né? Então, que eles saibam, não só quando ela fala, aqui ela não está falando de alfabetização, simplesmente, não é isso. Ela está falando de algo maior, né? Saber utilizar a leitura escrita, escolher seus próprios textos, saber diferenciar os gêneros textuais, ok? Então, ela não fala de alfabetização, ela fala da questão de contextualização, da interpretação, de produção de texto, enfim, ok? Então, a alternativa correta é a B de bola na 37. 38, vamos lá, 38. Com relação aos direitos fundamentais da criança e do adolescente, segundo o artigo 13 da Lei Federal 8.069/1990, nós estamos falando do ECA, tá? Estatuto da Criança e do Adolescente, tudo bem? Que é o número dessa lei. Serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar. Então, é o ECA, é sobre o ECA, a respeito do Conselho Tutelar. Então, quando, né, que devemos comunicar, aí a escola deve comunicar o caso ao Conselho Tutelar. A. Falta de vacinação por 2 ou mais campanhas consecutivas. B. Suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante. C. Situações de briga entre alunos envolvendo agressão física. D. Furtos de pertences de alunos e professores dentro da escola. E. Ausências frequentes às aulas que indiquem envolvimento com atividades ilegais. Vamos lá. Segundo o artigo 13 do ECA, a alternativa correta aí é letra B de bola. Claro. Vacinação, a gente não vai entrar em contato, né? Aí não tá falando só escola, tá, gente? Aí tá falando como um todo. Quando que se a gente vê algo de errado, né? A gente quer denunciar, nós podemos, independente, né? De fazer parte da escola ou não.
Então, nós não vamos comunicar ao conselho tutelar para se a criança é vacinada ou não, se teve briga entre alunos na escola, se sumiu uma caneta, alguma coisa da professora, e se a gente ausências frequentes às aulas, até aí, né? Porém, que indiquem, né, que eu ache que tem envolvimento com atividades ilegais, eu não vou me intrometer. Lá no artigo 13 só fala suspeita ou confirmação de castigo físico, tratamento cruel ou degradante. Se você souber que o aluno está sendo maltratado, não está sendo alimentado, apanha, né? Apanha mesmo, agressão física, enfim, você comunica o conselho tutelar. Então, a alternativa correta da 38, B de bola, ok? B de bola. Então, vamos continuar aí na questão 39. Tem um complete aí que está faltando uma lacuna aí, né? Então, são duas lacunas que não foi colocado aí, mas eu vou falar onde estão, tá? Segundo o documento, a criança de 6 anos, a linguagem escrita e o ensino fundamental de 9 anos, vírgula, aí tem um tracinho para ser completado. Se refere ao processo por meio do qual o sujeito domina o código e as habilidades de utilizá-lo para ler e escrever. Então, depois de 9 anos tem um espaço para preencher. Depois, e tem outro espaço, depois do ponto da vírgula tem outro espaço. É o exercício efetivo e competente da escrita e implica habilidades, tais como a capacidade de ler, escrever para informar ou informar-se. Ou seja, aí, gente, essa tá fácil, já vou falar logo de cara. Primeiro é a alfabetização, para completar, e depois é o letramento. Então, vai ficar assim, ó. A alternativa correta aí, alfabetização e letramento, é a letra D, D de dado, ó. Vai ficar assim. Segundo o documento, a criança de 6 anos, a língua escrita e o ensino fundamental de 9 anos, a alfabetização se refere ao processo por meio do qual o sujeito domina o código e as habilidades de utilizá-lo para ler e escrever. Então, vocês vão associar código, né? O domínio do código é a alfabetização, ok? E o letramento, no caso, para completar aí, o letramento é o exercício efetivo e competente da escrita e implica habilidades, tais como capacidade de ler e escrever para informar ou informar-se. Ou seja, é a leitura de mundo, né? O que ele pode utilizar de forma efetiva na vida dele. Tudo bem? Então, a alternativa correta aí é a letra D de dado. A alfabetização é na primeira parte e o letramento na segunda parte, ok? Continuando. Questão 40. Opa. Questão 40. Lerner, 2002, relaciona o processo de alfabetização escolar com as relações sociais de poder. Para essa autora, o domínio da leitura e da escrita. Então, o domínio, ela fala dessa parte do domínio, né? Não é só aprender a ler e escrever, não é só alfabetização, é muito mais do que isso, né? Quando ela fala dominar a leitura e escrita, significa contextualizar o texto, produzir texto, interpretar texto, muito mais do que a só alfabetização, ok? Então, vamos lá. Conforme a Lerner, isso corresponde a quê? Corresponde à própria cidadania, no que concordam com Fernando Pessoa, que afirmou ser a língua portuguesa sua verdadeira pátria. A Lerner fala no seu texto, no seu livro sobre Fernando Pessoa, pelo menos assim, nós estudamos a respeito, tornou-se senha de acesso à sociedade do conhecimento e da tecnologia e é alcançado mediante a adoção de métodos globais de alfabetização com ou sem cartilhas. Então, vocês têm que fazer uma associação. Lerner fala de tecnologia. Quando nós estudamos, Lerner falou sobre tecnologia.
A Lerner falou sobre usar ou não a cartilha, né? Ou defendeu alguma coisa. Bom, vamos lá. C. É condição para chegar a posições de mando. Nossa, de mando. Na estrutura social e no mundo do trabalho. A preocupação da Lerner é essa. Por isso, a seletividade da escola faz justiça ao peneirar os melhores. A Lerner falou que nós temos que peneirar os melhores alunos e os piores alunos. D. Apresenta-se como obrigatório para os segmentos sociais mais elevados, usuários de formas eruditas, as camadas populares podem exercer sua cidadania sem esse domínio. E. É um fator indispensável ao exercício da cidadania nas sociedades letradas e é alcançado tomando-se as práticas sociais de leitura e de escrita como objeto de estudo. Claro que a alternativa correta da 40 é a letra E, de escola. Olha as palavras-chave, gente. Sociedades letradas, práticas sociais de leitura e de escrita. Ela fala do objeto de ensino, objeto, né? Transformar também o objeto de ensino em aprendizagem, assim como outros também falam. Enfim, tem muita coisa errada aí. A única certa, né, certinha, sem pegadinhas, é a letra E. Tudo bem? Letra E. Próxima. Opa. Vamos fazer a 41. Isabel Solé, César Coll. Tá assim, eles escrevem juntos, né, gente? O livro é do César Coll, né? A figura que aparece mais assim ativamente é César Coll, mas ele escreve com outras pessoas o livro. Afirma que o construtivismo é um referencial explicativo composto por diversas contribuições teóricas, o qual auxilia os professores nas tomadas de decisões durante o planejamento. Então, construtivismo, planejamento. Quando vocês vão lendo as questões, dica, vocês estão lendo as questões da prova, pega o lápis, já vai grifando algumas palavras que vocês acham importante aí, que vai dar uma decidida na resposta certa, né? Aplicação e avaliação do ensino. Nessa concepção, né, tá falando de construtivismo, planejamento. Nessa concepção, cabe ao professor selecionar e utilizar diferentes recursos didáticos. Então, o construtivismo é justamente para utilizar diferentes recursos didáticos e ajustá-los conforme as necessidades de aprendizagem dos estudantes, levando em consideração que, então, conforme o pensamento do Coll, dos demais, né? Vamos lá, o que puxa para o construtivismo? A. Ao aluno cabe construir significados próprios dos conteúdos escolares e para isso é necessário que a escola substitua os conteúdos consagrados tradicionalmente por outros, focados na realidade atual. É isso que o Coll fala no seu livro. B. Os conteúdos da aprendizagem devem ser compreendidos como produtos sociais e culturais e o professor como agente mediador entre o aluno, visto como aprendiz social e o conhecimento conceitual. Vamos lá. C. O sucesso da aprendizagem escolar é responsável do aluno, desde que orientado pelo professor, o qual deve participar do trabalho coletivo desenvolvido pelo corpo docente. D. É na escola que o aluno entra em contato com a cultura em que vive, o que se dá quando, ao contrapor aprendizagem e desenvolvimento, constrói o conhecimento individual e interage socialmente. E. A aprendizagem é uma construção pessoal, que o aluno realiza com ou sem a ajuda de outras pessoas, mas valendo-se sempre de recursos didáticos adequados às suas necessidades. Essa daí não é uma questão fácil no concurso, tá, gente? Embora tenha pegadinhas e tal, mas não é uma questão fácil de analisar, né, no caso. Mas, vamos lá? Alternativa correta aí, letra B de bola. Pode dar uma diquinha aí, professora? Né? Por que a B? Olha lá. Conteúdos da aprendizagem devem ser compreendidos como produtos sociais e culturais. Então, o
Tudo que os alunos aprendem fazem parte de uma sociedade e da cultura, né? Temos que valorizar. E quebra tudo, essa questão assim, na hora da dúvida, com outras alternativas, aí já quebrou, ó. Agente mediador entre o aluno, orientado pelo professor, né? O professor é o agente mediador. O professor é o agente mediador e o aluno o aprendiz social. Certo? Letra B de bola. Vamos à próxima. Vamos fazer até as 50, tá, gente? Nesse segundo treino até as 50. E por aí vai. Peraí. Ai, meu Deus. Passou muito. Onde que eu estou? 42. Ai, 41 já foi. 41 foi. Agora é a 42, tá certo. 42. Vamos lá. Em Teberoski, famosa aí, Ana Teberoski, encontramos argumentos de que o espaço da sala de aula e o tempo escolar devem atenção dos professores para que consiga a imersão induzida das crianças no mundo letrado, a fim de favorecer que elas tenham acesso à língua escrita e que desejem aprender a ler. Para isso, destaca-se como ponto central. Então, a Teberoski, ela vai defender a questão, né, da alfabetização aí, ok? Vamos lá. E conforme o pensamento dela, qual é a dica que ela dá, né? A dica que ela dá. A formação da biblioteca de sala de aula e a mobilização dos livros e das atividades. Então, assim, ela acha que é importante a questão da biblioteca, essa fase de alfabetização dos alunos, para que eles aprendam a ler. B, ou ela acha melhor os murais na sala de aula e a produção de livrinhos elaborados pelas crianças. Lembre-se que eles estão na fase de alfabetização, eles vão produzir livrinhos de primeiro momento, né? C, ou ela defende o trabalho com leitura de jornais e a produção do jornal da classe. É bom trabalhar com jornais, né, gente? Porém, não é o pensamento da Teberoski. Tá? D, um atraente cantinho de leitura e a hora da história. Rotina diária ao final do período. Então, é importante o cantinho de leitura, é importante a hora da história, ter a rotina diária, porém, a Teberoski não fala que deve ser no final do período, é uma pegadinha. Tá? E a letra E, uma disposição descontraída das crianças à leitura em voz alta pelo professor. É só esse momento, né? Só para as crianças, vamos descansar aqui, a professora vai contar uma história, todo mundo quietinho, a professora fala bem alto. É essa a ideia da Teberoski. O pensamento da Ana Teberoski, gente, é a letra A. Ela dá a dica de ter uma biblioteca na sala de aula onde os alunos possam escolher os próprios livros, conhecerem vários gêneros textuais, enfim, tá? Letra A. 43. Na consolidação dos direitos das crianças, as responsabilidades específicas dos alunos que a cercam vão sendo modificadas e a relação escola-família passa a ser regida por novas normas e leis. Segundo Castro e Rigatieri, né? Elas que defendem aí a questão da escola-família, né? No Brasil, em termos legais, os direitos infantos e juvenis, entre outros documentos nacionais legais, estão amparados pelo. Então, estes documentos, né? Tudo que é falado de documento, de normas, de leis, da onde que vem? A Castro e Rigatieri, elas defendem a interação escola-família, né? E esses documentos, né, com os direitos das crianças, da onde vem? Vamos lá. A. Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Estatuto da Criança e do Adolescente e Estatuto do Idoso. B. Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente e Lei de Diretrizes e Bases da Educação.
C, regimento escolar, Estatuto do Idoso e Constituição Federal. D, Estatuto da Criança e do Adolescente, regimento escolar, Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Ou E, regimento escolar, Constituição Federal e Estatuto da Criança e do Adolescente. Da onde que vem as leis que protegem as crianças? Da onde que vem a lei que fala que é importante a relação escola-família? Da onde que vem a lei que fala dos direitos das crianças? São de 3 leis, tá, gente? A alternativa correta é a letra B de bola. Constituição Federal é a lei máxima, né? Aí nós temos 2 outras. O Estatuto da Criança e Adolescente, que protege a criança, né? De 0 até completar 18 anos, criança e adolescente, né? E a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é uma lei específica para a educação. Então, a alternativa correta é letra B de bola. Próxima, 44. Vamos lá, 44. 44 ficou de eu estar passando aonde estavam as lacunas para serem preenchidas, ok? As lacunas para serem preenchidas aí. Então, vamos lá. Eu vou falar onde estão as lacunas, tá bom? A ligação entre o direito à educação escolar e a democracia terá a... Então, depois do terá a, tem um espaço para completar. Aí não está. Então, eu já estou falando. Terá a... Então, esse terá a pode ser escola, escola, legislação, escolha e legislação. Continuando. Como um dos seus suportes e invocará o Estado como, depois da palavra como, é o complete. Como, é a lacuna para completar. Como o quê? Como provedor, como articulador, como articulador, como articuladora, como provedor desse bem, seja para garantir ao que? Tem outra lacuna para preencher aí depois do a. Garantirá escolha, igualdade ou igualdade de oportunidades. Seja para, uma vez mantido esse objetivo, intervir no domínio das desigualdades e progressivamente reduzi-las. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas. Então, tem uma lacuna depois de terá a, tem uma lacuna de o Estado como, e tem uma lacuna em garantir a tal oportunidades. Tá? Então, o que vai combinar aí? Eu já vou falar para a gente não perder tempo nessa daí, tá bom? Como não tem as lacunas aí, então a alternativa correta aí vai ser a letra E de escola. Vai ficar assim, ó. A ligação entre o direito à educação escolar e a democracia terá a legislação como um dos seus suportes e invocará o Estado como provedor desse bem, seja para garantir a igualdade de oportunidades, seja para, uma vez mantido esse objetivo, intervir no domínio das desigualdades e progressivamente reduzi-las. Então, a alternativa correta da 44 é a letra E de escola, ok? 45. Terezinha Rios resgata o caráter profissional da prática educativa, retomando as dimensões técnico e política do desempenho do educador e associando-se à dimensão ética. Então, a Terezinha Rios, no livro dela, fala de dimensões técnica, ético, política, né? Ela junta tudo. Essa associação é denominada pela autora competência técnica, ética e política. E se revela na... Vamos lá. É a 45, né? Tá. Letra A. Filiação sindical e partidária do profissional e na preocupação constante com sua formação. A Terezinha Rios fala no seu livro, no que nós estudamos, sobre filiação sindical partidária, por acaso. É. B. Militância partidária do profissional, o que orienta na organização da comunidade escolar. Ela fala dessa militância partidária do profissional. C. Ela fala da militância sindical do profissional, de novo. D. Ela fala da escolha técnica e política dos conteúdos, dos métodos, do sistema de avaliação que o educador realiza em sua prática. Ou letra
E ela fala da competência técnica para avaliar e implementar as propostas pedagógicas vindas dos órgãos centrais. Ela cita os órgãos centrais também. A Terezinha Rios, no próprio enunciado, já está dizendo as competências que ela defende. Ela defende a competência técnica, a competência ética, a competência política. Então, a alternativa correta aí é a letra D. A escolha dela pela técnica e política dos conteúdos, tá? A ética vai envolver tudo, né? Está dentro de tudo. Porém, ela foca muito na escolha técnica e política, ok? Vamos lá. Questão 46. Questão 46. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de... Cai muito essa questão em concurso público, tá? Vamos lá. Quando que a escola deve comunicar o Conselho Tutelar? Quanto o diretor da escola, né? Quando fala dirigentes de estabelecimentos de ensino, são os diretores. Quando que eles devem comunicar o Conselho Tutelar? 1. Maus tratos envolvendo seus alunos, eles devem comunicar? 2. Reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar? Quando os alunos faltam muito ou não estão mais indo para a escola, tem que comunicar o conselho? 3. Violência entre funcionários dentro da escola? Entre funcionários da escola, tem que comunicar conselho tutelar? 4. Elevados níveis de repetência, eu comunico o conselho tutelar. Então, vejam, gente, o 1 eu comunico, o 2 eu comunico, o 3 não tem nada a ver e o 4 eu comunico. Então, é 1, 2 e 4. 1, 2 e 4, a alternativa correta é a letra C de casa. Letra C, 1, 2 e 4. Só violência entre funcionários que não tem nada a ver com o conselho tutelar, né, gente? Aí chama a polícia para esses funcionários pararem de se bater na escola. Ok? Vamos lá. Próximo. 47. A Lei Federal 9.394/96, que é a LDB, determina ser incumbências dos docentes. Então, quais são as responsabilidades? Isso está no artigo 13 da LDB. E eu falei tanto sobre isso que teria que ficar focado no 11, 12 e 13. 11 é a incumbência do município, 12 é a incumbência dos estabelecimentos de ensino e 13 as incumbências dos docentes, segundo a LDB. Tá? Então, 1. Elaborar e cumprir plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino é função do professor? Tchan, 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 tchan. Sim, é função do professor. Aí como que vocês fariam numa questão dessa, por exemplo? Vão pela eliminação. Então, nas alternativas, onde não tem a 1, está descartado. A A tem, a B tem, a C tem, a D já está fora, a E continua. 2. É função do professor zelar pela aprendizagem dos alunos? Sim. Então, tem que ter a 2. Se não tiver a 2, está fora. Letra A está fora, que só tem a 1. Letra B tem 1, a 2 continua. Letra C sai fora porque não tem a 2. Letra D já está fora porque não tem a 1, né? Já não estava. Letra E continua. Então, só vai continuar aí a B, por enquanto, a B e a E. O resto já está fora. 3. Estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento, é verdade? Sim, é função do professor, né? Então, a 3 está certa. A B não tem a 3, a E tem a 3. Então, já deu para ver que a alternativa correta é a E, mas por via das dúvidas tem que terminar de ler a 4. Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação e desenvolvimento profissional. Está correto? É função do docente? Sim. Então, a alternativa correta da 47 é a letra E. E de escola. Só faltam 3 questões para finalizar esse bloco, para que vocês possam fazer.
nos primeiros dias da semana aí, tá bom? Faltam só 48, 49 e 50. Vamos ver a 48. Cadê a 48? Pulei muito, peraí. 48 aqui. Opa. 48, vamos lá. Estamos terminando, faltam 3. A resolução do Conselho Nacional de Educação, Conselho de Educação Básica, institui diretrizes operacionais para a educação de jovens e adultos. EJA reconhece a necessidade de se incentivar e apoiar as redes e sistemas de ensino, estabelecerem de forma colaborativa política própria para o atendimento dos estudantes adolescentes de 15 a 17 anos, garantido a utilização de mecanismos específicos para esse tipo de alunado, que considerem suas potencialidades, necessidades e expectativas em relação a. Então vejam, gente, nós estamos falando de jovens e adultos que estão na EJA, né? EJA fundamental, nós estamos falando, porque 15 a 17 anos. EJA médio a partir dos 18 completo. Então, vamos lá. Então, o que se refere às diretrizes operacionais da EJA, é um documento à parte, né? A. Vida, lazer e mundo do trabalho. É isso que está no documento? B. Vida, culturas juvenis e o mundo do trabalho. C. Mídia, tecnologias e lazer. D. Mídia, culturas juvenis e mundo do trabalho. Ou E. Vida, mídia e cultura juvenis. A alternativa correta que fala da EJA, desses jovens de 15 a 17 anos, a alternativa correta é a B de bola. Primeiro, eles vão fazer com que esses alunos valorizem a vida de todas as formas, tá? Que eles sejam o protagonista do seu conhecimento, tenham um projeto de vida, sua própria história, enfim, vida. Depois, as culturas juvenis. Já tá dando a dica ali, ó. Estudantes, adolescentes de 15 a 17 anos. Essa cultura juvenil, tá? Eles são adolescentes, ok? Eles não são adultos ainda. E o mundo do trabalho. Por que, gente, o mundo do trabalho? Apesar de ter 15 a 17 anos, não serem maiores de 18 anos, apesar de eles não serem maiores, eles podem ser jovens aprendizes, né, a partir dos 14. Então, por isso que fala que eles têm que ser preparados para o mundo do trabalho, tá bom? Então, a alternativa correta é a B de bola. Vamos lá, faltam só 2 questões para finalizar este bloco. Só a 49 e a 50. Vamos terminar aqui. Faltam só 2 questões. Vamos lá. Só faltam 2 questões. Fecha para mim. 49. Vamos lá. São atribuições do Conselho de Escola. 1. Deliberar sobre alternativas de solução para os problemas de natureza administrativa e pedagógica. Então, deliberar, está correto? A 1, né? Deliberar é função do conselho. 2. Discutir e dar parecer sobre problemas existentes entre o corpo docente, entre os alunos ou entre os funcionários e que estejam prejudicando o projeto pedagógico da unidade. 3. Coordenar o processo de discussão, elaboração ou alteração do regimento escolar. 4. Deliberar sobre a definição do calendário escolar, no que competir a unidade observada a legislação vigente. E aí, gente, o que é atribuição do conselho? O que é a competência do conselho? Uma dica, tem uma aí que não é função do conselho fazer. É uma pegadinha. Identificaram qual que não é função do conselho? Então, vamos lá. A1, deliberar sobre alternativas de solução a problemas administrativos e pedagógicos? Sim, isso pode ser falado no conselho, ser discutido no conselho, ser tomada uma decisão no conselho.
A2, discutir sobre problemas no corpo docente, entre alunos, funcionários. Também discute no conselho escolar isso? Sim. Também é discutido no conselho a respeito da elaboração, alteração do regimento escolar? Sim. Só não é discutido no conselho porque já vem pronto, gente, o calendário escolar. É enviado, a Secretaria Municipal de Educação envia para as escolas o calendário escolar já pronto, com os dias de formação, os dias de férias, os dias de recesso. É a secretaria que manda já pronto. A única coisa que o conselho olha, né, para ficar por dentro do calendário, mas para ter já vem pronto, não é ele que vai deliberar a definição do calendário, porque ele já vem pronto, não é a escola que faz o calendário escolar, certo? Então, A4 não entra como competência do conselho. Então, é só A1, A2 e A3. Então, a alternativa correta é a letra C de casa. E por último, a questão 50. Questão 50 e última. Também é de lacuna, tá, gente? Eu vou explicar essa daí que é de lacuna. Onde estão as lacunas que não estão aparecendo aí pra vocês, né? Onde é que é pra completar? Vamos lá. Vou falar primeiro onde estão as lacunas, tá bom? A proposta pedagógica das instituições de educação infantil deve ter como objetivo garantir a criança. Depois da palavra criança, tem a lacuna para ser completada. A criança tal, processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens. Assim como, depois do assim como, tem uma lacuna também, né? Um espaço para preencher, para completar. Tá? Como tal, proteção, saúde, liberdade, confiança, respeito, dignidade, brincadeira, convivência, interação com outras crianças. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente, né, na ordem, as lacunas do texto de acordo com a resolução. Então, o que completa aí no texto, gente, a alternativa correta é a letra C. C, vai ficar assim, ó. Acesso e o direito a, tá? Vai ficar assim. A proposta pedagógica das instituições de educação infantil deve ter como objetivo garantir à criança acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim como o direito à proteção. Olha a dica já aí. Direito a, tá até craseado, ó. Direito à proteção, saúde, liberdade, já tem as dicas aí, tá bom? A alternativa correta é a letra C. E por aqui nós terminamos aí a segunda bateria de questões para a prova PEB Guarulhos, referente à apostila com 200 questões. Então, nós estamos nas 50, né? Ainda faltam 150 questões. Fiquem tranquilos, muita gente mandando no meu WhatsApp ou aqui no canal do YouTube. Professora, vai dar tempo de vermos as 200 questões, mais provas anteriores? Podem ficar tranquilos, nós temos 2 semanas para terminar tudo. Todos os treinos. Cada dia vocês vão receber 25 questões e assim por diante, tá? Só não vai ter quando não der para gravar mesmo, quando não der para fazer o ao vivo ou não der para gravar, aí a gente pula um dia, tá bom? Mas fiquem tranquilos que o que foi prometido será treinado, tudo, tá bom? Um abraço, continue marcando quantas, igual. No primeiro bloco tivemos 25 questões, anotem quantas vocês acertaram. No segundo bloco agora tivemos mais 25 questões, anotem quantas vocês acertaram. Isso faz toda a diferença, vocês têm que saber do que vocês são capazes, até onde vocês conseguem chegar, quais são os seus limites, qual é a sua realidade, qual é a sua dificuldade, para poder focar mais no que vocês tiverem errado, ok? Um abraço, até a próxima.